todos os anos o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos para oferecer. O que é que ele fazia dentro do Santo dos Santos, o sumo sacerdote? Ele matava um cordeiro lá fora, botava o sangue na vasilha, entrava lá dentro do Santo dos Santos, só ele que podia entrar, com a corda amarrada no pé, no tornozelo, entrava lá dentro, pastor Zezinho. Aí lá dentro tinha a arca da aliança, né? Aquela arca, um baú, lembra do baú velho que o pessoal só, formato de um baú, né? A arca da aliança, de ouro, 4 pontinhas nela, a imagem de um anjo, né? Um querubim em cima dela, 2 querubins encostando na asa uma na outra, e lá ele entrava lá dentro, ficava orando, balançando aquele turíbulo, né? Que a igreja católica usa, que é aquele que coloca incenso, fica subindo aquela fumaça, e pegava o sangue naquela bacia e colocava nas pontinhas lá da arca lá, orando a Deus, aquele sangue para representar o sacrifício que ele tinha feito lá fora e pedindo perdão pelo pecado do povo. E todos os anos ele fazia aquilo, para poder Deus perdoar o pecado da nação. Só que o apóstolo, quem escreveu a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, né? Eu ia dizer Paulo, mas quem o autor aos Hebreus disse que na verdade o sumo sacerdote era celebrando o pecado do povo, porque não tinha como perdoar o pecado do povo aquela cerimônia. Mas Cristo veio e fez um único sacrifício, de modo que não precisa mais todos os anos um sumo sacerdote representar eu e você, porque o nosso sumo sacerdote já nos representou há 2000 anos lá no Calvário, e entrou no Santo do Santo, não aquele feito pelas mãos humanas lá em Jerusalém no templo de Salomão, mas no verdadeiro Santo do Santo, lá no céu, atrás do véu, o verdadeiro véu que é o céu, rasgou e entrou lá e assentou à direita do Pai Todo-Poderoso, não do lado da arca da aliança que representava a presença de Deus, mas literalmente na presença do Pai. É hoje que ele está lá, fez um sacrifício uma vez por todas para perdoar nosso pecado, não para celebrar, mas para perdoar, purificar definitivamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, um culto onde nós vamos estar agradecendo a Ele, celebrando esse momento, não apenas com um copinho de vinho, um pedacinho de pão, porque aqueles irmãos na internet que criticam as igrejas que usam o pão, um copinho de vinho, um copinho de pão, de certa forma eles têm até razão, porque na verdade os apóstolos não faziam assim a Santa Ceia. Não era só, irmã Mariane, um copinho, um pedacinho de pão e um copinho de vinho. Era uma festa. Os irmãos se reuniam, irmão, para um banquete. Era comida a bambão e bebida a bambão. A bambão quer dizer muito, né? Nossa linguajar lá do sertão, naquelas épocas, né? Então, muita comida, muita bebida. Era um momento de alegria. Tanto é que o vinho lá, tinha gente que se embriagava. Você lembra disso, né? 1 Coríntios 11. Tinha irmão que exagerava um pouco na dose, que acabava saindo de lá no carrinho de mão, carregado no carrinho de mão, né? Aí Paulo brigou: por que você não bebe em casa? Para chegar aqui, beber e voltar a beber para casa, né? Mas deixando essas questões de lado, né? Deixa lá os judeus lá, os irmãos lá com a cultura deles lá. Mas é isso que nós temos que fazer. Agora, eu sou contra eles achar que nós não podemos fazer dessa forma, supervalorizando isso, porque na verdade, irmão, o que importa nesse momento não é o que nós vamos comer. Se nós vamos comer um pedaço de pão, tomar um copinho de vinho, ou se nós vamos comer aqui uma banana, uma maçã, isso não importa. O que importa é que vai ter o momento da comunhão com a igreja, celebrando a obra de Cristo por nós no Calvário. É isso que importa, de fato, ok? Mas vamos orar para a gente já ir para a palavra. Pai, quero agradecer ao Senhor neste dia, ao qual nós temos a oportunidade, Pai, de celebrar a obra salvífica de Cristo por nós naquela cruz, a ressurreição, e a faremos, ó Pai, não de forma mística, porque sabemos que esse momento não é um momento mais espiritual do que os outros, que o Senhor não está aqui presente, como rezam alguns calvinistas, Senhor, luteranos, que o Senhor está espiritualmente neste pão, ou espiritualmente neste vinho. Não, o Senhor está espiritualmente em nós, não nesse pão e nesse vinho.
mas o faremos celebrando, Senhor, sempre a nossa comunhão contigo, por meio de Cristo, até o dia em que vamos sentar na mesa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, os apóstolos, Senhor, e com o próprio Messias, o Senhor Jesus, o teu filho. Banquete no teu reino, Senhor. Esse dia que nós aguardamos. É como diz aquele louvor, Senhor: nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus. É isso, Senhor. Nós não sabemos esse dia nem essa hora, mas nós aguardamos. Quem dera fosse hoje. Quem dera o céu se abrisse agora, Senhor. Estrondos, trombetas tocando, o mundo em pavor, o sol escurecesse, a lua não desse sua luz, as estrelas caíssem e nós pudéssemos olhar e contemplar e ver o Senhor vindo nas nuvens com poder e glória. E o mundo empavorou-se, nós olhando, Senhor, como disse o profeta Isaías, e dizer: é Ele, é por Ele que nós esperávamos, é Ele que nós aguardávamos. E vir o Senhor a nos resgatar, como disse Paulo aos Tessalonicenses, nos levar para junto de Ti, estar contigo para todo sempre. Estaríamos longe definitivamente de toda dor, frustração, decepção, sofrimento, angústia, tristeza, privações, necessidade, tudo. Estaríamos em gozo, num peso eterno de glória que nós sequer fazemos ideia do tamanho dessa glória que nós vamos estar vivendo. Mas aguardamos esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. E fala conosco nessa manhã, na Tua palavra. Nós te pedimos isso desde já. E te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, abrir em Marcos, capítulo 4. Hoje, eu não quero trazer para vocês uma doutrina. Se bem que eu aprendi, sempre que nós expomos a palavra de Deus com fidelidade, com zelo, nós estamos ensinando algo de importante para os irmãos. Mas eu quero trazer para a igreja, no meu entendimento, uma exortação essa manhã. Uma exortação a respeito da nossa fé. E nós vamos fazer uma leitura no texto, em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles, o despertando, lhes disseram: mestre, não te importa que morramos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Queridos, como eu disse, eu também vou ser breve nessa palavra. Talvez não demore aí 15 minutos a mensagem de hoje. Mas o que importa para mim não é o tempo que eu vou demorar. O que importa para mim é a profundidade da palavra que vai entrar no teu coração. Se nós prestarmos atenção nos 5 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, lá no primeiro capítulo, logo no capítulo 1, do verso 25 ao 28, nós vamos ver Jesus expulsando ali um espírito imundo, e o espírito imundo sendo expulso. Ainda no capítulo 1, no verso 30, nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro, de febre. Jesus fazendo coisa que ninguém nunca tinha visto. De noite,
o povo levando Jesus, os doentes, os endemoniados, a cidade inteira reunida à porta, e Jesus curando muitos que sofriam de doenças e enfermidades, expulsando demônios. Isso no capítulo 1. Nós vamos ver agora no capítulo 2, no versículo 3 em diante, Jesus curando uma das principais curas do Evangelho de Marcos. A cura daquele paralítico lá em Cafarnaum. Quando ele chega na porta da casa, não cabe mais ninguém, sobe no telhado, tira as telhas, desce o paralítico. Jesus disse: levanta e anda. Grande é a tua fé, levanta e anda. Nós vamos ver no capítulo de número 3, Jesus lá numa sinagoga curando aquele homem da mão mirrada, a mão seca. E Jesus curando aquele homem da mão seca. Ainda no capítulo 3, lá no versículo 8, quando a população ouviu falar do que Jesus fazia, das obras que ele fazia, o texto diz que pessoas da Judéia, Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores, Tiro, Sidom, de todos os lugares vieram ter com Jesus. E ele curou muitos que sofriam de várias doenças, de várias enfermidades. Os espíritos imundos saíam, eram expulsos, e grandes coisas extraordinárias estavam acontecendo ali pelas mãos do Senhor Jesus. E quando chega o capítulo 4, onde está o texto que nós acabamos de ler, Jesus está reunido mais uma vez com a grande multidão, ministrando mais uma vez um sermão. E se você observar desde o verso 1 até o verso 34, Jesus ministrou ali algumas parábolas, e todas essas parábolas Jesus estava falando do reino de Deus. Pastor, e por que você leu o versículo 35 até o versículo 41 e foi falar do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 para chegar no capítulo 4? Porque eu quero mostrar para vocês uma coisa: que no capítulo 1 Jesus fez cura, no capítulo 2 Jesus fez várias curas, no capítulo 3 Jesus fez várias curas, e todos aqueles apóstolos, discípulos estavam com Jesus, vendo Jesus fazendo cura, vendo Jesus fazendo milagres, vendo Jesus fazendo coisas extraordinárias que nenhum homem ainda tinha feito. Que embora os profetas tinham curado um aleijado, tinham curado um cego, mas não obras na proporção que Jesus fez. Porque Jesus chegava na multidão, se tivesse 50 aleijados, ele levantava os 50. Se tivesse 100 cegos, ele faria os 100 cegos enxergar. Você não vai ver isso, nenhum profeta fazendo isso na história da Bíblia. Então, Jesus fez uma proporção extraordinária. E os discípulos estavam lá, vendo Jesus fazer tudo aquilo. E ouvindo Jesus ensinar a respeito do reino de Deus. Só que agora, eles estão dentro de um barco, navegando dentro do mar, para o outro lado da margem do mar. E naquele percurso que ele sai de um lado da margem para o outro lado, à tardinha, entrando pela noite, o texto diz, talvez pela força talvez pela questão da lua, não sei como é que estava a situação naquele momento, vento forte começou a bater, as ondas começaram a açoitar o barco começou a encher-se de água, e que no que o barco começou a encher-se de água, o texto diz que o barco começou a querer afundar. O comportamento dos discípulos foi entrar em pânico, entrar em desespero, achando que iam morrer, acabou-se, agora pronto, vamos morrer. E o comportamento de Jesus? Deitado, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Eles correm para Jesus e perguntam: Jesus, acorda, o senhor não se incomoda que a gente vai morrer todo mundo aqui agora, afogado, vai afundar o barco. Jesus levanta, diz para o mar: se aquieta, o vento, se acalma. Depois olha para os discípulos e faz a pergunta chave: vocês ainda não têm fé? Ou seja, em outras palavras, Jesus quer dizer o quê? No capítulo 1 vocês viram curar Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2 eu curei tua sogra. Pedro, no capítulo 2, claro, Jesus não falou isso, né? Eu estou falando por causa dos capítulos que está escrito aí. Pedro, naquele dia lá em Cafarnaum, eu curei muito, eu expulsei o homem da mão seca. Vocês lembram que eu curei? A tua sogra lá na tua casa, eu levantei ela da febre. Vocês lembram lá no capítulo 3, quanta gente veio da Idumeia, de Tiro, Sidom, parte da Judéia vieram e eu curei todo mundo? Vocês viram fazendo essas coisas e agora vocês ainda estão apavorados, com medo, vocês ainda não têm fé? Mesmo andando comigo, vendo eu ensinar a respeito do reino e eu fazer milagre, isso que eu fiz agora era para vocês terem feito, não era para vocês terem me acordado, era para vocês terem feito. Como é que vocês ainda não têm fé? Queridos, e aqui eu faço a seguinte pergunta para nós:
Nós temos andado com Cristo, não tenho dúvida quanto a isso. Temos aprendido o Evangelho, temos ouvido Jesus aqui constantemente através da palavra dele, usando aqui seus ministros, nos ensinar a respeito do reino de Deus. Eu louvo a Deus porque esse ministério tem nos ensinado muito a respeito da doutrina bíblica. É um ministério pequeno, mas é um ministério que zela muito pela doutrina bíblica, pelo ensinamento bíblico. Doutrina por cima de doutrina, aprendizado por cima de aprendizado, estudo por cima de estudo. Temos estudado, temos aprendido, temos sido instruídos a respeito do reino dos céus, a respeito do caminho da vida eterna, a respeito dos temas mais importantes da Bíblia, mais polêmicos da Bíblia, mais controversos dentro da Bíblia e no meio da própria religião. Temos professado conhecer a Jesus, fomos batizados, tomamos a Santa Ceia, que inclusive estamos agora aqui para celebrar a nossa comunhão com Cristo e com o seu próprio corpo, que é a sua igreja. Temos andado por aí dizendo, sim, nos intitulando, sou cristão. Até já disse para os irmãos que eu não me chamo mais de evangélico, eu não digo mais que eu sou evangélico, eu digo apenas que eu sou cristão. Mas uma pergunta, queridos: como é que está o seu comportamento diante das adversidades da vida? Andar com Jesus e ver Jesus fazer milagre. Quem crê que Jesus faz milagre aqui, diga amém. Eu creio que Jesus faz milagre, eu creio que Jesus faz coisas tremendas, coisas extraordinárias. Mas quando sou eu que estou dentro do barco, quando é o barco que eu estou dentro dele, está sendo açoitado por ondas, está sendo açoitado por ventos, está passando por tempestade, como é o meu comportamento? Como que Deus prova a nossa fé? Nas igrejas neopentecostal, o Deus deles, não é o meu não, é o deles, não é o nosso não, é o deles. Nas igrejas neopentecostal, o Deus deles prova eles pedindo dinheiro. O Deus deles lá ensina eles que quanto mais ele der, mais forte está a fé deles, não é assim? Se você deu 100, sua fé está boa. Se você deu 1000, sua fé está melhor ainda. Aí entra aquela músicazinha da casa: quem tem 100, vem cá para frente. Quem tem 10, vai lá para trás. E quem não tem nada, show Satanás, né? Isso é o Deus deles lá. Mas o nosso Deus, irmãos, ele prova a nossa fé. Uma vez Deus me deu uma frase, sabe, no meio dessas... Deus, ele dá frases mais profundas a gente, irmã Mariane, quando a gente está assim, mais nos desertos da vida. Eu gostei muito sempre de escrever poema, escrever frases, essas coisas. Uma vez Deus me deu uma frase, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Só que o pior, eu escrevo, às vezes não me lembro foi quando eu coloquei. Mas eu falei assim, eu digo, olha, a fé de um homem não se mede pelo que ele conquista, mas pelo que ele renuncia. Deus prova a nossa fé, não é pelo que a gente conquista, não é pelo que a gente alcança, não é pelo que a gente ganha, é pelo que a gente está disposto a perder por Ele, pelo que a gente está disposto a renunciar por Ele, é pelo que a gente está disposto a passar por Ele. Porque sempre ficar na zona do conforto é bom. Irmão, vamos fazer a obra de Deus, irmão, vamos fazer missão, irmão, vamos para tal lugar, viajar para aqui, para lá, fazer tal lugar, a obra de Deus, irmão, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser obreiro. Não, porque vai ser difícil, vai ter que passar isso, aquilo, outro, tribulação, adversidade. Não, aqui está bom, na minha zona de conforto. Eu não vou entrar nesse barco aí não, porque as ondas vai me açoitar, eu já sei disso, eu não vou não. Ficar na minha zona de conforto. Mas Deus quer você exatamente dentro desse barco aí. Jesus estava no barco ou não estava? Mas a onda estava lá açoitando o barco. Jesus estava no barco, o vento estava lá batendo nele. Jesus estava no barco, a onda estava lá inundando o barco. Mas Jesus estava lá. E a fé dos discípulos estava sendo provada naquela hora. E eles foram reprovados. Se Jesus viesse aqui agora, pessoalmente, porque Ele está aqui, através da palavra dele e do Espírito dele, lógico. Eu posso até dizer que Jesus está aqui perguntando para nós aqui, através da palavra dele. Ele perguntou para os discípulos, né? Mas Jesus viesse aqui agora e perguntasse para você, diante da situação que você está passando, que eu não sei qual é. Como é que está a tua fé aí na situação que você está passando? Você está como Jesus lá, deitado na proa do barco, porque você sabe que Deus está no comando, no controle. Não, estou na tempestade, mas eu estou aqui. Fazer o quê? Deus está no comando, Deus está no controle. Deus é quem está conduzindo o barco, Deus está comigo no barco. Estava ou não estava? Deus estava com eles no barco, mas o barco estava passando tribulação, mas Deus estava lá, Deus está no comando do barco. Você está aí sabendo que Deus está no comando do barco? Deus está no comando aí do percurso?
Mesmo nessa adversidade, nessa tribulação, nesses ventos contrários? Ou você está em pânico? Ou você está em palvoroso? Olha como é que você reage, irmão, diante das adversidades. Você é daqueles que, repito, que sabe que Deus está no controle e diz, não estou feliz com a situação, estou triste, mas Deus está no controle. Você está desesperado, meu Deus, pelo amor de Deus, o mundo vai se acabar. Pastor, vem aqui, pelo amor de Deus, pastor Zezinho, vem aqui, Marcelo, vem aqui, Davi, vem aqui, vem, o mundo vai se acabar. Aí Jesus pergunta, como é que você não tem fé ainda? Bate no peito por aí, briga com os falsos profetas, comenta nas redes sociais que são hereges de falso profeta, exploradores, saqueadores da fé, opressores do povo, e blá blá blá, e mimimi, não sei o que mais. Aí quando tu está na prova, aí cadê Deus? Cadê o Deus que tu está defendendo? Cadê a palavra que tu está defendendo? O Deus do Evangelho que tu está defendendo? Claro, irmãos, que existem situações extremas que realmente nos esgotam, mas nós nunca podemos achar que Deus perdeu o controle da situação. Por mais difícil que esteja, por mais escuro que esteja a noite, por mais árido que esteja o deserto, Deus está lá com você. Por mais solitário que você se sinta, por mais escassez que você esteja passando, Deus está lá com você. Por mais triste que você se sinta, por mais angústia que você esteja sofrendo, por mais solitário que você se ache, Deus está lá com você. Por isso, meu irmão, tenha fé. Eu acho bonito a teologia reformada. É a teologia que eu mais gosto. Escuto, aprendo com meus filtros. Quando é coisa que está ensinando, não, isso aqui não está na Bíblia, não, isso aqui está errado. Mas quando são coisas que eu vejo que está com um alinhamento bíblico, ótimo, aprendi mais uma. Perfeito. Mas me parece, irmãos, que nós temos nos tornado tão intelectuais, na teologia. Quando eu digo teologia, eu não estou falando, irmão, entenda uma coisa, eu já expliquei para vocês 1000 vezes, vou explicar de novo. Quando eu digo teologia, eu não estou falando de você ir lá, fazer uma faculdade, um curso, não. Teologia é estudar sobre Deus. E para mim, sou formado em teologia, graças a Deus, terminei meu curso agora, não fui para a festa. Até o Jacques falou, pastor, vá, rapaz. Eu disse, não, pai, vou deixar passar. Fizeram a festa lá, foi a coisa mais linda. Eu vou até pegar o vídeo e colocar no meu canal lá depois. Eu falei, não vou não. Estou pagando, meu filho vai terminar agora, arruma de dinheiro. E agora, não, deixa quieto, eu estou velho mesmo. Para mim eu terminei, para mim o que importa, terminei. Enfim, mas eu não estou falando disso. Porque para mim, irmãos, o melhor curso de teologia que você pode fazer é a teologia de um livro só. É em casa, lá no teu quarto, trancado, estudando a Bíblia nos métodos corretos e aprendendo ela da forma certa. Mas parece que nós temos nos tornado tão intelectuais, bíblicos intelectuais, teólogos intelectuais, que nós temos esquecido da fé. Mas nós estamos tão preocupados com a intelectualidade do conhecimento das Escrituras, que nós temos esquecido de viver ela. Parece que tem gente aprendendo a Escritura, aprendendo a teologia, aprendendo quem é Calvino, quem é Armínio, quem é teologia wesleyana, pelagiana, só para poder teimar a internet, mas tem esquecido de viver a Bíblia. É uma teologia morta, é um aprendizado morto. Poxa vida, irmão, os discípulos estavam ouvindo Jesus ensinar, e estavam vendo Jesus fazer milagres, e na hora do ensino ele estava nota 10, mas na hora de viver a fé ele estava nota 0. Mas é isso que está acontecendo com a gente. No ensino muitos de nós estão nota 10, no viver a fé muitos de nós estão nota 0. O discípulo estava muito bom na teologia, mas na fé ele estava 0. Mas depois lá do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, meu irmão, aqueles homens, eles tanto viveram, ensinaram a teologia correta biblicamente, como viveram a fé ousada, intrépida. É isso que Deus quer de nós, igreja. Nós temos que passar a viver essa fé. Como foi que Jesus acalmou a tempestade? Como foi? Foi assim, ó. Pai, por favor, pai, faz essa tempestade acalmar. Foi assim?
Lá em João Marcos 2, Jesus já tinha passado a noite orando. Oração no secreto, todo crente tem que ter. A hora da guerra é outra coisa. Jesus não foi lá dizer, ó Pai, não, ele foi lá dizer, vento, se acalma, mar, se aquieta. A hora da batalha você vai para o confronto. A hora de frente a frente com o inimigo, frente a frente com o demônio, com as forças opressoras, com as forças contrárias, você tem que ir para cima, pela fé, pelo poder que há no nome dEle. Se você começar a fazer isso, a viver a fé, meu irmão, você vai começar a ver Deus de novo fazer. O Deus do sobrenatural. A gente esqueceu essa palavra, já percebeu? Não, isso é coisa de neopentecostal, pastor. Não, irmão, isso é Bíblia. Deus do sobrenatural. Agora, o sobrenatural dos pentecostal o que é? Rodando, pulando, batendo tambor, subindo as colunas da igreja, aí tá errado. Mas o nosso Deus é um Deus que nos ensina o caminho, e é um Deus que ainda manifesta seu poder na vida daqueles que creem. Você crê? Viva a fé. Viva a fé. Jesus, acorda, Jesus, nós vamos morrer, o senhor não se importa. Como é que vocês não têm fé ainda? Vento, saqueto, massa, calma. Olha quem é esse que até o mar obedece, até o vento obedece. Jesus quer dizer, era para vocês terem feito isso. Irmão, em Cristo Jesus, o Espírito de Deus habita em nós, e pela autoridade do poder que é no nome de Jesus, nós somos capacitados por Ele a fazer tanta coisa que nós não fazemos nem ideia. Só que nós não fazemos, porque a gente muitas vezes se limita apenas à letra, apenas ao conhecimento teológico, e não viver a fé. Essas tempestades que a gente passa na vida é exatamente para provar nossa fé. Não quer dizer que o Senhor nos abandonou no barco, Ele está no barco, Ele está provando nossa fé. E se por acaso você está apavorado nessa situação, calma o teu coração. Deus não perdeu o controle da situação, Ele continua no controle. Clame a Ele, busque a Ele, repreenda o mal, entra no combate, entra na luta, na batalha, usando as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortaleza, como diz o apóstolo Paulo. E vamos para a guerra, meu irmão. Tem uma guerra gigante em nós. Vamos enfrentar os falsos profetas, combater as heresias, e isso já causa um revés muito grande de luta espiritual em cima de nós. Você acha que você não é bombardeado espiritualmente? O bombardeio espiritual que vem em cima de você é exatamente porque você conhece a verdade, vive a verdade, combate as heresias, aí vem um combate espiritual em cima de você. Então, se você não revidar com as armas, com a autoridade que está em cima de você, meu irmão, que está em você, pelo poder do nome de Jesus, pela perna do Espírito Santo, meu irmão, você não vai conseguir vencer. É isso que a gente tem que fazer. Então não seja medroso e tenha fé, e haja e viva essa fé. Jesus fez muitos milagres, os discípulos viram e sabem, mas na hora que era com eles, eles se apavoraram. Nós vimos Jesus fazer milagre na vida das pessoas, sabemos que Ele faz milagre, e estamos até dispostos a incentivar pessoas, mas quando é com a gente tende a se desesperar. Não se desespere. Calma o teu coração, Ele está contigo. Levanta a cabeça, segue tua caminhada de cabeça erguida, continua lutando. A tempestade, Ele repreendeu o vento, o mar, calmou, a bonança chegou, eles continuaram navegando e chegaram do outro lado lá tranquilo. E eu acredito sim, meu irmão, que essa palavra pode entrar no teu coração e trazer a fé que você precisa para vencer essa batalha e essa tempestade aí passar, mesmo que ela não passar, pela fé, você vai conseguir atravessar ela agora, nesse barco agitado pelas ondas e pelas barcas, você vai conseguir atravessar ela e vai chegar do outro lado, sim, inteirinho, porque você vai saber agora que Deus está contigo e Deus está te guardando aí, nesse barco em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, nesse momento, para a glória do nosso Deus. Vem para cá, Davi, louvar aqui.